Depois de muita negociação, Flávio Bolsonaro se contentou com uma chapa puro sangue na campanha presidencial. O PL anunciou Alfredo Gaspar como vice de Flávio, para surpresa de muita gente dentro do próprio partido. Reportagem de Luciana Amaral. Então eu tenho muita honra de anunciar aqui Alfredo Gaspar, do Partido Liberal, o nosso presidente. Foram meses de negociações com o Centrão e outros partidos aliados. Nenhuma rendeu os frutos esperados. As siglas escolheram a neutralidade na disputa presidencial, mesmo com integrantes de peso externando apoio a Flávio. É óbvio que eu batalhei muito para que tivéssemos o tempo de televisão, as inserções com outros partidos, aderindo formalmente à nossa chapa nacional, mas isso não foi possível. No final das contas, Flávio precisou voltar as atenções para dentro do próprio PL. A escolha por Alfredo Gaspar pegou até correligionários de surpresa. Na noite anterior à oficialização como vice na chapa de Flávio, o PL lançou Gaspar como candidato ao Senado por Alagoas. Flávio, inclusive, chegou a parabenizar o agora companheiro de chapa pela candidatura ao Congresso. Gaspar é natural de Maceió, capital de Alagoas. Antes de se tornar deputado federal, foi promotor de justiça, procurador-geral de justiça e secretário de Segurança Pública do Estado no governo de Renan Filho. Alguns aliados avaliam que o parlamentar não agrega votos junto ao eleitorado feminino e não agrada o mercado. O grupo também questiona a força do nome de Gaspar em nível nacional. Além disso, o vice de Flávio responde no Supremo Tribunal Federal a um inquérito envolvendo um estupro de vulnerável. Áudios indicariam que o deputado teria mantido relações com uma adolescente de 13 anos. Ele nega. No evento desta quarta-feira, o escolhido de Flávio buscou demonstrar força. Eu sou um seu soldado. Estarei como para-choque na retaguarda, sempre leal e pronto para servir. Muito obrigado por essa honra. A campanha de Flávio quer aproveitar a relatoria de Gaspar na CPMI do INSS para focar em um discurso anticorrupção. O objetivo é desgastar o presidente Lula, especialmente diante de investigações que atingem seu filho Lulinha e seu ex-chefe de gabinete, conhecido como Marcola. Depois de deixar o Planalto, Marco Aurélio Santana Ribeiro foi para a campanha do presidente Lula. Nesta quarta, no entanto, ele anunciou que sairia do posto, depois da revelação que recebeu dinheiro da empresária Roberta Luchinger, suspeita de envolvimento no escândalo do INSS. A saída de Marcola visa preservar Lula e a campanha do petista. Lucas, está claro que isso daí foi uma escolha improvisada, de última hora. Que está longe do que se apregoou durante muito tempo, do que poderia ser uma escolha ideal para acompanhar Flávio Bolsonaro na candidatura dele à presidência da República. Mas o que interessa é o seguinte, qual é o resultado político? William, eu acho que o resultado político é baixo. O Flávio tentou, ao longo de toda a pré-campanha, criar uma condição para trazer uma candidata que fosse, por exemplo, a Ana Amélia, que ele teve conversas, ou a Tereza Cristina, ou até a sua assessora econômica, Daniela Marques. O problema é que hoje está cada vez mais difícil formar coligação com partidos médios, partidos grandes do Centrão. Não há interesse dos partidos grandes ou médios do Centrão em formar uma aliança nacional, por várias razões, pelas divisões regionais, pela polarização, pela verticalização, pelas prioridades, né? O partido hoje político de centro, ele tem como principal objetivo não o interesse em quem vai ser presidente da República, mas sim eleger bancadas. Então acabou que ficou muito difícil achar um candidato fora do PL. Agora, mostra algumas tendências ali da campanha. Eu acho que a escolha do Alfredo Gaspar mostra que a campanha do Flávio vai para o ataque nessa questão relacionada à corrupção. As pesquisas já mostraram que é um ponto fraco do presidente Lula. A gente apresentou exclusivamente aqui na CNN uma pesquisa Arco Advice e Atlas Intel, que mostra, chamada Raízes da Rejeição, que mostra que quem não vota no presidente Lula não vota majoritariamente por conta da corrupção. Aí a gente tem esse episódio do Marcola, a gente tem esse episódio do Lulinha, que já vem de bastante tempo. Pesquisas anteriores mostram que esse caso do Lulinha e do INSS abalou
o presidente Lula nas pesquisas, então o Alfredo Gaspar vai ser o porta-voz desse assunto do INSS, sendo que ele foi o relator da CPMI do INSS. Se isso vai trazer muito voto, eu não sei, acredito que não é uma bala de prata, longe de ser uma bala de prata em questão de voto. A gente vai ver ainda esses aspectos, mas antes eu queria a Thaís sobre a questão do voto feminino, Thaís. A gente viu a cena, foi exibida na reportagem da Luciana Amaral, ele estava cercado de 6 mulheres, né? Sim, sim. Anunciando um homem. William, ele precisou Aí criar... aquela parte do programa que a gente fica ouvindo você. Não, ele precisou criar um cenário para justificar o fato de ter passado tanto tempo criando uma expectativa por uma mulher e aparecer com o Alfredo Gaspar, né? Então, ele cria esse exército de madrinhas. Alguém usou esse termo hoje, eu achei interessante. Ele cria uma espécie de exército de madrinhas, que são madrasta, né? as mulheres, exato, que ele espera que vire uma madrinha, né? Que são as mulheres que falariam pela campanha e tal. Uma mulher que estava ali, que chamou a atenção, foi a Tereza Cristina, porque ela foi sondada para ser vice, a gente tratou disso aqui, e eu conversei com gente ali que participou desse evento e viram no gesto da Tereza Cristina, mais do que uma demonstração de apoio, um gesto de nobreza dela, afinal de contas, como se ela estivesse respeitando o processo de decisão, já que ela negou, né, através do partido dela, que não a aceitou. E vai demonstrando também que, de um jeito ou de outro, ela passa a ser uma aliança, mesmo que seja indireta e não partidária, ou pessoal e não partidária, né? Agora, o que é lamentável é que nenhuma das principais candidaturas tem mulheres, né? Não tem mulheres por escolha, não tem mulheres porque estrategicamente em algum momento resolveram que não teria. As mulheres estão sempre secundárias no debate. Nós chamamos a atenção aqui do discurso do Lula, da convenção que lançou o Lula no Partido dos Trabalhadores, né? E ele colocando a questão feminina na sua campanha, não tinha uma mulher para discursar no evento inteiro, né? do Partido dos Trabalhadores. As mulheres perderam espaço nessa eleição e nessa temporada política. Na última tivemos mulheres candidatas à presidência, inclusive. Caio, vamos agora àquele outro aspecto, que é do ponto de vista político-eleitoral. O que Alberto Gaspar traz? Acho que traz um reforço em pontos frágeis e sensíveis da campanha do presidente Lula e da história do PT. Combate à criminalidade e corrupção. O Gaspar, ele tem o acervo da CPMI, foi o relator da CPMI, pediu o indiciamento do Lulinha. Do INSS, né? Do INSS. Ele tem esse acervo, ele tem informação, né? Não que ele tenha um pendrive com ele, inclusive perguntei hoje para ele, agora 7 horas, se ele tinha, mas ele tem a memória, né? Então reforça muito isso. Agora, se você me perguntar, isso já não era bem encaminhado, esse debate sobre segurança pública? Era. Acho que todo mundo se faz. Eu tenho uma leitura de que eu apostaria muito mais que uma mulher talvez trouxesse mais elementos para o Flávio, suavizasse um pouco essa coisa do bolsonarismo, apagasse um pouco as declarações misóginas lá do Paulo Figueiredo, mas você tem que fazer primeiro, a campanha tinha que fazer uma escolha. Ela fez as escolhas nesse sentido do eleitorado feminino e não conseguiu. Ela tentou Tereza Cristina, vislumbrou-se a possibilidade da Michelle, mas a Michelle poderia trazer mais problema do que resolver, porque os filhos não se dão com a Michelle. Você tem um problema familiar que impacta nessa concepção toda. E surpreendeu o Alberto Gaspar. Eu perguntei para ele hoje, ele falou, poxa, eu não sabia. Eu fui chamado ontem à noite para ir para Brasília. Eu disse que era improvisado, perguntou. Completamente improvisado. Então, acho que é a aposta num discurso que o bolsonarismo venceu, principalmente em 2018. Tentar resgatar isso com informação e já nesse embalo, porque pegou um embalo bom agora, de uma semana para cá, a campanha, né? Com as revelações. Posso só fazer um adendo aqui da história do Alberto Gaspar, porque não só o Flávio não escolheu uma mulher,
e tem todo esse bastidor que revela aí o improviso, como existe uma fragilidade aí do Alfredo, que tem a ver também com esse debate sobre a participação das mulheres e tal, ele tem uma investigação por estupro de vulnerável. Ele nega, a campanha toda nega, acha que é uma articulação política ali, um ataque político contra ele, mas esse é o tipo de investigação, de acusação que pesa e fragiliza. Eu me desculpo, eu falei várias vezes o nome dele errado, fica aqui. Minhas desculpas sinceras profissionais, é imperdoável, mas eu errei ao falar o nome dele. Obrigado pela correção agora. Lucas, por definição, vamos dizer, nem tudo que é improvisado é ruim, vamos dizer, certo? Alguém por improvisação pode tomar uma decisão política que antes ninguém achava que seria adequada e ela acaba se revelando uma excelente decisão política. Vamos ver a tática escolhida através dessa figura política pelo Flávio, para compor digamos, a gente imagina que se compõe um todo ali de chapa de candidato. Foi uma boa tática? Eu acho que foi médio, William. Não vejo isso como uma... Primeiro que vamos olhar as decisões de escolha de vices na nossa história recente. Escolha de vice nem sempre é para atrair voto. A gente lembra, por exemplo, em 2002, o Lula, quando traz Zé de Alencar, é para suavizar a imagem junto ao setor produtivo, junto ao mercado. Quando a Dilma escolhe o Michel Temer em 2010, não tinha nada a ver com voto. Era para conversar melhor com o Centrão, com a governabilidade. Quando o Bolsonaro, por exemplo, escolhe Hamilton Mourão e Braga Neto, era muito mais uma questão de lealdade, de proximidade com o mundo militar. O Lula, quando escolhe o Alckmin, é para dar uma suavizada ali também junto à classe média pós-Lava Jato. A escolha do Alfredo Gaspar, nesse momento, é claramente para atacar o Lula onde o Lula vai mal, que é no debate em relação à segurança pública. Isso vai ser suficiente? Eu, de novo, não vejo a escolha do Gaspar como uma bala de prata. Não acho que em novembro a gente vai ter aqui um WW especial e vai discutir qual foi o motivo de uma eventual vitória do Flávio, caso ele venha a vencer, a gente vai atribuir ao Gaspar. Agora, é claro que o PT, a esquerda, o Lula, não sabe direito como lidar com esse tema sensível de segurança pública e de corrupção. De novo, como a própria pesquisa Arco Atlas, apresentada aqui em 3 meses, mostrou. E mostra que a campanha vai para o ataque nesses temas. Como deve ser uma eleição muito apertada, William, como foi em 2022, definida ali por poucos pontos percentuais e muito, na minha opinião, ligada à última semana, aos últimos 10 dias da campanha, aos fatos, às mensagens, ao último debate, às últimas propagandas, aos últimos vídeos virais, a campanha do Flávio faz uma aposta em tentar atrair esse eleitor que rejeita ambos, independente, do meio muito do sudeste, urbano, com alto acesso à comunicação, para relembrar por que eles rejeitam o PT. E nisso a tentar atrair esses poucos pontos percentuais que podem fazer a diferença no final. Não vejo como uma bala de prata, mas pode ser útil, principalmente nesse tipo de eleitor. Esse é um ponto interessante que o Lucas levanta, Caio, que eu acho que vale a pena a gente dar uma espiada de uma forma um pouco mais abrangente. Há vários elementos que influenciam uma eleição e nem sempre a gente consegue separá-los direitinho, a gavetinha disso, a gavetinha daquilo. Vamos lá, inflação de alimentos, interferência externa traduzida na relação do Brasil com os Estados Unidos, agora também com a Argentina. A gente pode considerar isso que você mencionou, a imagem do candidato associado à imagem de uma mulher. Você usou até a palavra suavizar a imagem. Há as questões ligadas, como estamos tratando agora aqui, de segurança pública, criminalidade, a maneira como as pessoas se sentem nas grandes cidades, sobretudo em relação a esse aspecto. Está feita uma escolha clara. Sim. Parece, a partir do fato hoje da escolha desse nome, o que é que o PL considera que é o elemento central definidor da eleição. Sim. Confere? Essa resposta a gente vai ter na segunda quinzena de outubro. Não, tudo bem, mas eu estou querendo que você se arrisque e já dizer assim. Não, eu te dou essa resposta, William, porque essa eleição ela é uma eleição do imponderável, do imprevisível. É uma eleição que as investigações que estão em curso contra os dois lados. Tem o Dark Horse do Flávio e tem Lulinha, /Marcola, /INSS do lado do Lula.
Então, e tem a briga da PF interna vazando coisa de um lado e de outro, contra um e contra outro candidato. Por isso que essa aposta vai ser certeira se ela virar informação ruidosa contra o Lulinha, contra a Lula, contra a Marcola, contra a lobista amiga do Lulinha. É nesse sentido que eu te falo. Vai depender ali, né? Agora, alguma dessas caixinhas, você falou a caixinha inflação. A gavetinha, vamos dizer. Que a gente assim, convencionalmente a gente separa. Né? Fatores de economia, fatores de valores, fatores de costumes, como você quiser denominá-los. Está feita uma boa escolha? É uma escolha que já deu certo. Em 2018, essa escolha deu certo. Agora, 2018 era a esteira da Lava Jato, esse assunto estava em alta. Eu tendo a acreditar que, tanto quanto essa opção, o custo de vida, a aprovação do governo Lula, as pessoas quererem decidir se querem mais 4 anos de Lula ou não, ela tende a se equiparar ou até mesmo a prevalecer, o bolso. Né? Mas é uma escolha que já foi bem sucedida pelo bolsonarismo e que o petismo tem dificuldade, haja visto o espanto que eles estão né, tentando se reorganizar, menos por causa do Lulinha, mas mais por causa do Marcola. O Marcola pegou ali em cheio, coração do Palácio do Planalto, e ainda estão tentando se movimentar para sair dessa. Eles têm medo desse assunto. Agora, por último, Thaís, essa escolha significa desprezar o que muitas pesquisas têm trazido, que é o peso do eleitorado feminino, e como que as dificuldades do Flávio em relação a esse eleitorado podem lhe resultar mais na frente em prejuízo político-eleitoral. Foi uma opção. William, ele acabou assumindo esse risco, né? Ele vai carregar durante a campanha toda todos os efeitos de tudo de errado que eles fizeram com o eleitorado feminino, né? Começando desde essa escolha de ter deixado para trás o plano de ter uma vice-mulher, até a fala do blogueiro lá, que fica nos Estados Unidos, falando que mulher não sabe votar, entre outras coisas absolutamente absurdas e que espero não precisar repeti-las nunca. Mas ele vai ter que lidar com isso, né? Aquele legado de campanha que vai contra ele. Agora, tem um ponto aqui que o Caio traz, que é essa história da economia. A pesquisa da Genial Quest que veio hoje mostrou um aumento da sensibilidade, da fragilidade, da percepção do eleitor com a situação econômica. Olhando o país indo para o lugar errado, uma piora na percepção de para onde está indo o país, uma piora da percepção sobre a economia nos últimos 12 meses e outra coisa, uma sinalização, o início de uma sinalização que até esse papo de soberania, tarifaço, defesa, apesar da impopularidade de Trump, está havendo um cansaço sobre o tratamento desse assunto, do tipo, olha, tudo bem, o Flávio pode ter ajudado a provocar o tarifaço, mas quem tinha que resolver era o Lula. Então, o eleitorado feminino é muito impactado pela questão econômica. Então, ele pode perder por um lado, Flávio Bolsonaro perde por um lado, mas ele pode acabar acolhendo sem querer, inclusive sem apresentar proposta econômica, esse desconforto e a preocupação das mulheres com o rumo da economia.